você vai compreender o perigo de nos submetermos a autoridades de falsos líderes espirituais com suas ações humanas, que fingem fazer a vontade de Deus. Você vai identificar quando um trabalho social ou religioso é de fato uma obra de Deus ou uma simples obra de homens. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: obra de homens disfarçada de obra de Deus. O nosso querido Tiago, no capítulo 1, verso 22, eu vou ser bem objetivo pela palavra, porque a própria palavra vai começar a explicar, didático-pedagógica essa noite para você. Como diz o nosso querido pastor André, eu não vou precisar de muita resenha, porque você vai entender a obviedade das coisas espirituais que até aqui estavam ocultas aos teus olhos. E Tiago 1, 22, ele fala: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Meus irmãos, o dia que eu li essa palavra eu dava risada, porque é tão óbvio que fala aqui. É o que a gente chama como adágio moral de cueca: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não me imita, só me obedece. E assim, a autoridade, seja no campo da área humana, pode ser religiosa, pode ser social, profissional. Os manipuladores de massa, eles têm por prerrogativa ludibriar as pessoas, mandando-as fazer coisas que elas sabem que é o correto, mas elas próprias não cumprem esse papel. E mal sabem elas que no campo espiritual, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo contempla, percebe esse auto-engano, pois o coração humano ele é enganoso. Mesmo nós que entregamos nossa vida para Jesus, se nós não nos submetermos à suprema vontade dele, a gente também cai nesse laço, irmãos. Por isso é imprescindível a palavra deixar de ser apenas um texto escrito num livro chamado Bíblia. A partir daquela leitura, ela passar a ser uma palavra viva, como o verbo que se encarnou aqui na terra. Ou seja, a palavra é o próprio Deus falando, como se fosse uma mensagem de texto recebida por WhatsApp. E a falsificação espiritual e moral ocorre quando interesses humanos, através de vaidades ou buscas por poder, são apresentados como ordens ou milagres divinos, mas sem nenhuma essência. É uma das maiores armadilhas espirituais e humanas, meus irmãos, caracterizada pela manipulação, vaidade e busca por poder, sob o pretexto da fé. Especialmente agora em época de campanha política, pessoas estão tentando manipular o povo de Deus com discursos vazios. E você que tem um mínimo de compreensão do evangelho, um mínimo de intimidade, independente de partido, direita, esquerda, centro, não importa, irmãos, você vai começar a entender e a discernir quem é quem. Faça uma oração em quaisquer circunstâncias da tua vida. Sempre que você for a uma porta de emprego, você for a uma entrevista, você se relacionar com colegas, no campo espiritual, com outros pastores, ou no campo político, na educação, seja quais forem as áreas aonde tu interage na sociedade, sempre ore antes e pede para que Deus abra os teus olhos espirituais, para que você tenha o dom do discernimento, que é fruto do Espírito Santo, e você não será ludibriado por discursos evasivos, por resenhas, por conversa fiada, e você vai conseguir entender onde está a verdade e onde está a mentira disfarçada de verdade. O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta ao povo de Corinto, no capítulo 11, versos de 13 a 15, nos descreveu: aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Ele se referia àquelas autoridades cuja tradução desse nome apóstolo é enviado de Deus, ou mensageiro de Deus. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E aqui não quer dizer que seja apenas um cargo eclesiástico. Conhecemos apóstolos maravilhosos, os quais amamos e estão na direção de Deus. Pastores que realmente cumprem o pastorado segundo a vontade de Deus. Servos como diáconos que entendem que é a Deus que estão servindo e não a homens. Mas aqui Paulo falava claramente sobre aqueles maus, como em toda área. Tem os bons e os maus profissionais, os bons e os maus espirituais. E assim, Deus quer abrir os olhos de muitos essa noite, para que você consiga discernir a diferença entre a obra de homens, que muitas vezes ela é travestida, disfarçada, como sendo obra de Deus, simplesmente pelo fato de aquela pessoa impor uma regra baseada na autoridade espiritual que ela pratica. Você tem o direito de questionar diante de Deus e pedindo a Ele: Senhor, me mostra a verdade, se isso é ou não real, se essa pessoa sob a qual eu estou submetendo essa autoridade, ela vem de Ti, ou é obra de homem, ou é simplesmente a vaidade.
porque aí caracteriza-se como idolatria e não mais como um culto a Deus. E Paulo segue: portanto, nada é de mais que os servidores dele se disfarcem. Os servidores desses apóstolos que os servem, os idolatram, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Ou seja, esse texto mostra claramente essa carta de Paulo, falando desses falsos obreiros que se disfarçam de servos da justiça. Da mesma forma que Satanás, ele pode até se parecer de anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos de Deus. Mas quando você se submete a Deus, aquela catinga de enxofre, você sente de longe, meu irmão. Pode vir bonitinha, cheirosinho. Mas aquele cheiro de carniça espiritual denuncia na hora quem é quem. Eu oro para que Deus abra os teus olhos espirituais e tu tenhas o fruto do Espírito, como esse domínio próprio de não te deixar submeter-se a nenhum tipo de autoridade que não cumpra aquilo que por prerrogativa ela deveria fazer, que é, no caso, coordenar, comandar e não manipular aqueles que se submetem à sua autoridade. O evangelista Mateus, no capítulo 6, versos 1 e 2, o texto nos diz: tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, o engano espiritual, usado como aparência de bondade para afastar as pessoas da verdade divina, infelizmente é uma prática retórica dentro dos ambientes religiosos, irmãos. Aqui nós estamos dando a cara a tapa. Eu estou mostrando a minha cara nas redes sociais, porque é a forma de a gente levar este evangelho. Mas Deus sabe o quanto eu clamo a Deus sempre antes de entrar aqui para falar contigo, porque eu não estou olhando para a lente da câmera com a qual eu estou interagindo, mas eu estou falando com você que está através dessa lente, que está recebendo esse alimento espiritual, assim como no passado eu também recebi e transformou a minha vida. Por isso a responsabilidade de eu me esvaziar de mim mesmo, que eu diminua para que ele cresça, para que o evangelho em mim prevaleça e não a minha vontade. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, eu tinha um esboço pronto para falar algo e Deus fazia eu mudar tudo na hora, de improviso, dando uma direção diferenciada para ver se eu estava debaixo da obediência dele ou se eu estava querendo manter aquilo que eu concatenei através da minha mente, do meu intelecto. Eu percebi que a minha mente, o meu intelecto, sem a presença de Jesus, eu me sinto um verdadeiro perturbado espiritual se eu não tiver Cristo me dirigindo, me coordenando, porque nós somos frágeis, irmãos. A nossa natureza adâmica, ela sempre tenta se levantar. Por isso você que está firme com Jesus, você que tem essa consciência de não querer se aparecer através do evangelho, mas o evangelho aparecer através de você, ponha-se sempre firme em oração, sempre humilde na presença do Senhor, meditando na palavra, para que você cada vez mais vá desaparecendo e o Cristo vá manifestando a sua luz, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia, para que vidas a partir de você sejam alcançadas e transformadas. O mesmo evangelista Mateus, do capítulo 7, versos de 21 a 23. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, Senhor, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: bate embora daqui, te some, desaparece, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Jesus avisa, irmãos, que nem todos esses que ficam dizendo Senhor Jesus, clamando a Ele com voz alta, gritando até línguas estranhas, vão entrar no céu, e que muitos farão obras até em nome dele, mas serão rejeitados por praticarem aquilo que é contrário à vontade dele. Jesus deixou uma procuração para nós obedecermos. Tudo tem que ser de acordo com essa procuração. Essa procuração é a boa nova, é o evangelho. Se você fizer alguma coisa que contrarie, que contradiga as palavras de Deus, você está cometendo pecado, iniquidade. E o pecado da iniquidade, ainda que você tenha Jesus na tua boca, verbalizado, e essa palavra não tem poder quando ela não há essência, quando nela não há verdade, quando nela não há a presença do Espírito Santo de Deus, que ele só pode corroborar com o que tu diz, se aquilo estiver em sintonia com a tua prática de vida, nos bastidores, fora do púlpito, fora do altar, mas o teu coração sendo erigido como altar na presença do Senhor, sabendo que o véu foi rasgado de cima a baixo,
dando essa liberdade para que nós o procuremos e o adoremos em espírito e em verdade, aí sim você poderá falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai aprender a discernir isso hoje, meu amado irmão e minha amada irmã. Nosso querido apóstolo Paulo, novamente na primeira carta ao povo de Corinto, no capítulo 13, verso 3, nos diz: se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas se eu não tiver amor, nada disto me valerá. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, irmãos, leiam toda ela. Ela é uma poesia que fala sobre esse amor sobrenatural, esse amor ágape, que é muito maior do que o amor fraternal, o amor eros, o amor filéu, mas esse amor poderoso, esse amor sobrenatural, esse amor que está acima do amor humano, esse amor que perdoa aquilo que aos olhos naturais é imperdoável. É esse amor que transforma. Sem esse amor, qualquer obra que nós fizermos dizendo ser de Deus, mas não tiver segundo a direção dele, ele está fora. Mas a partir do momento que você se aliancia a ele, não como um pacto. Pacto se faz com trevas. Com a luz, com o Rei da Glória, a gente faz aliança. Se você estabelecer uma aliança, essa dúvida não vai mais pairar na tua mente. E os sinais serão muito evidentes, muito claros acerca das obras humanas, diferenciadas das obras divinas, as obras de Deus. Como, por exemplo, eu vou pontuar algumas aqui para ficar mais claro na tua mente essa diferença. Como Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, que é uma palavra que fala sobre o foco no ego, aquele egocentrismo, onde o eu prevalece e não o Cristo. Não é o cristocentrismo e Cristo fica de lado. É o que Paulo fala aqui. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e sempre considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aqui essa palavra é para líderes que buscam aplausos, fama, procuram ser enaltecidos nos púlpitos, nos altares. Irmãos, a gente vê tanta coisa, mas é real. Imagens de idolatria, de pessoas se enaltecendo, querendo ser mais que o próprio Cristo, aonde naquele espaço ele jura professar a palavra de Deus, ele jura professar uma fé em Cristo, mas como ele não é sim, sim e não é não para ele, ele cai neste engodo desta vaidade manipuladora de Satanás e faz com que essas pessoas, a exemplo dele, não encontrem Deus e não tenham salvação. Paulo também escreveu ao seu pupilo Timóteo na primeira carta, no capítulo 6, versículo 10, onde fala sobre a ambição do dinheiro. Essa ambição por dinheiro é o que mais tem prendido pessoas em estabelecimentos religiosos, dizendo ser evangélicos, ou seja, praticantes do evangelho, mas que nada tem da boa nova. E é disso que Paulo falou a Timóteo, advertindo aqui, que o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Veja que Paulo não fala que o dinheiro é a fonte de todos os tipos de males, mas o amor, o apego, a submissão. Toda vez que você usar o dinheiro para fazer a obra de Deus e não a obra de homens, abençoando homens dentro da obra de Deus, você vai submeter o dinheiro, aquele capital, aquela verba, aquele recurso, para que a obra de Deus, através daquela atitude humana, seja enaltecida à glória de Deus. Aonde muitos estão desacreditados, abandonados, esquecidos, e você contempla a necessidade de ajuda e estende a mão, é como a própria palavra fala: toda vez que você fizer alguma coisa, faça como quem faz a Deus e não a homens, porque é de Deus que vem a recompensa. E Paulo intrinsecamente dizia aqui a Timóteo essa verdade espiritual. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Quantos líderes trilhardários, trilionários, Falta palavra, falta neologismo para eu dizer aqui o que eu penso dessas criaturas, que enquanto não se arrependerem, podem estar com seus cofres, com seus gasofilaços, com as suas sálvias, com as suas contas transbordando de dinheiro alheio, irmãos. Mas Deus, com Deus, por Deus, elas terão que prestar conta no dia do juízo. Isso não há dúvida, porque a própria palavra fala por si mesmo, que naquele dia nada ficará oculto, e não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Portanto, o lucro financeiro e o controle material são as verdadeiras metas escondidas por detrás daqueles pseudos discursos de fé que a gente tanto vê, inclusive nas redes sociais. O escritor do Eclesiastes, no capítulo 5, verso 10, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Provérbios 15:16 da mesma forma diz que é melhor ter pouco e temer o Senhor que ter um grande tesouro e viver ansioso.
Pessoas que querem ficar ricas tão somente para ostentar, sem projetos, sem algo que possa ajudar o próximo, sem algo que possa ver alguém feliz, mudar a vida de alguém. Eu que já tive no mundão, irmão, fiz shows, já tive alguma quantia mais alta na minha mão no outro tempo, onde eu podia me manter tão somente com os eventos de música. Eu vi tantas coisas, mas Deus já naquela época já me despertava a ajudar o próximo, porque já estava no meu coração, embora eu não o reconhecesse como Senhor de minha vida, devido a essas falsas doutrinas, esses homens que disfarçavam com aquelas doutrinas, fazendo parecer que também todos os caminhos levavam a Deus, porque eu não conhecia a palavra, que Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é a porta, Ele é como o próprio portal das ovelhas. Para que nós permaneçamos guardados por Ele no aprisco, temos que reconhecê-lo como único Senhor. E assim é, todo aquele que tem por seu Senhor o dinheiro viverá eternamente insatisfeito, porque há uma potestade espiritual que coloca no coração dele essa vontade de sempre querer mais, tão somente por ter, nada de projeto para abençoar o próximo, mas sempre em benefício próprio, nunca em benefício do próximo, como no caso a potestade do dinheiro chamada Mamon. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, que o Espírito produz esse fruto. Ou seja, a falta do fruto do Espírito, aonde você vai nessas igrejas que tem essa manipulação de doutrinas humanas, disfarçadas de obras de Deus, você vê muito barulho, muita gritaria, muito pula-pula. Não quer dizer que ambientes que também sejam assim, sejam totalmente carnais, sejam obras de homens. Ainda existem remanescentes que no Espírito professam a fé de uma maneira pentecostal, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, são de fato servos de Deus. Por isso que este fruto do Espírito é imprescindível. Isso é uma fórmula que você tem que ler, digerir e praticar para desenvolver dentro de você. E aí você vai aprender a identificar, como se fosse uma bergamota, uma tangerina para alguns, uma pocã para outros, onde nós temos naquele fruto vários gomos. O fruto é um só, mas cada gomo complementa o fruto, aonde você vai discernir que aquilo ali realmente é fruto do Espírito. Tem que haver amor. O amor lança fora todo medo. O amor é o que submete tudo mais em benefício de abençoar o próximo. Renúncia do eu, renúncia de mim mesmo em benefício do próximo. Isso é amor. Alegria. Diante da tristeza, diante do luto, você tem aquele espírito de poder ajudar alguém, mostrando que diante daquela calamidade, diante daquele luto, até a tristeza, ela tem que se resignar diante de Deus e saltar de alegria. Porque até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Paz. Que paz é essa, pastor? Eu só tenho paz quando as contas estão tudo pagas, Senhor. Quando eu tenho dinheiro na minha conta. Irmãos, eu estou sem dinheiro na conta, conta negativa, dívida no banco, mas estou em paz, porque eu sei que o dono do ouro e da prata, que é o que me sustenta, tudo aquilo está no controle, porque quando você vê que aquilo está além da tua responsabilidade, quando aquele problema está além da tua administração, quando aquilo, ainda que tu faça tudo certo, começa a dar errado, e você vê que você não tem mais controle sobre aquilo, por mais que você tente acertar, Deus justifica a tua vontade, justifica a tua intenção e te abençoa, te concedendo paz antes de mudar a tua situação. Sempre escute isso, que você estiver em guerra, estiver em opressão, estiver com raiva, pode ter certeza, todos esses sentimentos contrários ao fruto do Espírito, eles vão prevalecer na tua vida enquanto você não buscar a palavra de Deus. E a partir do momento que você busca a palavra de Deus, e a luz e a graça que está presente nela vai expulsar esses sentimentos. E ao pacificar o teu coração diante daquela adversidade, seja ela qual for, pode ser enfermidade, pode ser problema financeiro, pode ser conjugal, pode ser profissional, o teu coração pacificado, Deus começa a abrir porta onde não tem, trazer existência do que não existe. Ele faz coisas complicadas parecerem óbvias, simples. E é nessa vontade soberana dele que você vai viver naquilo que comumente a gente chama de milagre. E a gente chama do agir de Deus. Paciência. Sem ela você não consegue avançar. Não por acaso a palavra nos diz que esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou por mim. Se você tiver pressa com Deus, Ele não se inclina para ti. Ele fica quietinho, sentadinho no trono dele, só aguardando tu reconhecer que tu é pó, que tu é barro, que sem Ele nada tu poderá fazer. E é diante dessa paciência que você vai desfrutar do melhor desta terra. Amabilidade, seja amoroso, seja complacente, seja carinhoso com as pessoas, não seja esse bruto, esse ignorante, ou às vezes, muitas vezes, ignorante, que o ignorante é aquele que desconhece, que não tem culpa. O ignorante, no meu neologismo, é aquele que, embora conhecendo a verdade, tem por prerrogativa pisar nos outros, porque acha que é melhor do que o outro. E assim, essas pessoas não vão conseguindo desenvolver esse fruto do Espírito, porque também não tem bondade, não tem fidelidade, é infiel em tudo que faz, mente para si mesmo,
Não tem mansidão, é um cara que esquentou um pouquinho a cabeça, já sai no pau, já sai no braço, porque falta aquilo que é o mais importante para que todos esses sentimentos aflorem como verdade na sua vida, que é o domínio próprio, porque sem ele, sem esse fruto, não há lei que possa predominar para te salvar. Porém, contra essas coisas não há lei, não há nenhuma regra, nenhum mandamento ou autoridade que proíba ou condena as virtudes do fruto do Espírito. Guarde isso no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 10, o texto nos diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Paulo falando ao povo de Éfeso, o que tinha acontecido com ele. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Coisa tremenda tu ter consciência que aquilo que tu estás fazendo hoje já estava preparado por ele, para mim e para você. Mas como você não caiu a ficha, como a tua mente estava travada ainda como uma pessoa carnal, como uma pessoa natural, tu não tinha ainda entendido o que era ser uma pessoa espiritual, tu não reconhecia o fruto do Espírito e tantas outras coisas já discorridas até aqui, por acaso essas coisas passaram por você. Mas em tempo oportuno, como há um tempo determinado para todas as coisas, eu creio que muitos, a partir do momento que estejam assistindo a este vídeo, independente de ser agora no momento da estreia ou em dias subsequentes, não te preocupa, você abrindo o coração, você vai discernir esse mistério, porque você vai entender que ele nos criou para que nós fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós, isso já desde a fundação do mundo, irmãos, não é para agora não, ele fez simplesmente tudo por nós, porque lembra que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, não fazer más obras, e que Deus preparou para que nós andássemos nelas, mas sem nos vangloriar. Toda obra de Deus é boa, mas toda boa obra de Deus não há glória, virtude própria, glórias somente a Ele. Nós é mais do que obrigação fazer, porque é reconhecimento de que Ele, enquanto nosso Senhor e supridor das nossas necessidades, Ele vai nos auxiliar através do seu Espírito Santo, para que outros, através de milagres, através de suas necessidades sendo realizadas, também adquiram essa consciência e tornem-se conosco um só corpo, um só Espírito, uma só igreja. É disso que Deus quer falar aqui essa noite. Tiago, no capítulo 2, versos 14 a 17. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? O cara não faz nada, indiferente a tudo e a todos. É como quem assiste televisão e vê terremoto lá. É, terrível. Você viu quantas pessoas morreram naquele terremoto? Tá alheio a tudo. Mas só que essas pessoas, as quais Deus está falando no teu coração, são aquelas que batem à tua porta. São aquelas que moram na tua rua muitas vezes. São até consanguíneos teus, meus irmãos, minhas irmãs. É. É. Aqueles próximos, que quando baixa no teu coração aquele versículo, que você pensa que é um pensamento religioso, abençoa o próximo, como eu abençoo você. e você acha que é uma coisa da tua cabeça, é o Espírito Santo te cutucando, para tu te acordar e despertar para isso, porque sem obras, essa fé é conversa fiada, é balela, é papo furado. É o que Tiago falava aqui. Por exemplo, ainda dá exemplo, ó. Pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Aí você fala assim, ó, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer nada. Aí o cara vem com aquele discurso, chega até a mudar a voz, né? Que Deus os abençoe. Oh, aleluia, que vistam agasalhos e comam bem. Eu profetizo que você enche o teu bucho. Não vou te dar nada, mas Deus vai te abastecer. Aleluia. Não vou compartilhar meu pão, porque meu pão não vai te ajudar. E ele sabendo que poderia ajudar sim. Naquele momento um pão poderia até salvar a vida daquele que está ali, quem sabe dias, sem se alimentar. E Tiago encerra: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Eu peguei essa versão mais atual, mais pedagógica, para qualquer um entender e enxergar o que Deus está falando aqui, porque ela afirma a fé verdadeira que só pode ser manifestada por ações sinceras e não por conversa fiada, por palavras vazias. É o que o Senhor está dizendo aqui essa noite. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versos 38 e 39, onde Lucas escreveu: portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Ou seja, grupos, como tantos outros que se reúnem por aí, dependendo da intenção deles, se estiver voltado para o Evangelho, ainda que sejam obras sociais, como nós conhecemos irmãos que fazem obras sociais, que não fazem obras religiosas, irmãos que nos assistem aqui, que eu uso como exemplo, sem precisar citar nomes, porque são muitos que fazem obras assistenciais, que abençoam, que dão pão a quem tem fome, dão água a quem tem sede, não espera a calamidade chegar, buscam fazer estrutura. Eu mesmo já me solidarizei a muitos, fazendo também obras nas enchentes, e nos ajudaram a obter
fontes doadoras para que nós pudéssemos abastecer famílias, infelizmente famílias que só queriam aquilo, mas não queriam a palavra e acabaram sucumbindo porque não entenderam que aquilo era uma oportunidade de acolher o evangelho e poder ter autonomia, mas infelizmente nem todos reagem da mesma forma. Mas aqui o que Lucas está dizendo é que esses homens que estão pregando, se eles falarem alguma coisa que seja contrário ao evangelho, eles vão pagar o preço. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Vem se levantar contra o cordão pra ver. Vem encher o saco da gente pra ver. Porque não é contra nós. Nós procuramos fazer tudo com decência e ordem. 21, no máximo 21:10 estamos acabando. Respeitando quem mora aqui e que não crê na fé que a gente pratica. Embora esteja com seus ouvidos aguçados, atentos ao que se prega aqui. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu estou aqui como mero entregador, como mero carteiro de Deus, como mero mensageiro. Eu não tenho a presunção nenhuma de querer convencer ninguém. Mas estou fazendo aquilo que Deus me mandou. Porque é isso que Deus quer. Que nós levemos a palavra publicamente a cada um daqueles pelos quais Deus tem plano. Não é por acaso que a gente está aqui em Sapucaia até agora fazendo isso. Portanto, você que nos ama, seja amado, seja mais abençoado. Você que nos amaldiçoa, você que nos maldiz. Tem alguns, Deus nos mostra. Nós conhecemos as obras das trevas e sabemos de onde vêm os dardos inflamados. Mas a blindagem da armadura espiritual, o sangue derramado na cruz do Calvário através do Cordeiro que foi imolado, quando ele gritou, Tetelestai, está consumado, o véu do santuário foi aberto. E ali o acesso para que cada um de nós pudéssemos ter comunhão com esse Deus, impede que qualquer coisinha feia que você faça aos olhos do Senhor sequer venha nos alcançar. Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Eu não sei para quem estou falando, mas Deus sabe para quem eu estou dizendo. Mateus, capítulo 7, versos 16 a 20. Vocês os identificarão por seus frutos. Esses tais que fazem essas obras que nem sempre são espirituais. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Tem como, né, irmão? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Cuide o que você está semeando. Cuide o que você está plantando na vida de alguns, na sua família, no seu trabalho. Palavras de discórdias que vêm sendo semeadas, fofocas, coisas que só vêm para matar, roubar e destruir o próximo. Não vem para edificar, nada para construir. Tome cuidado, porque a semeadura é a opção sua. Ninguém obriga ninguém a semear. Agora a colheita é obrigatória. Você vai ter que colher, querendo ou não. Tudo que você plantar. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você inventar de plantar espinhos, você vai ter que lidar com eles, sabendo que o fruto daquilo que foi plantado será aquilo que você irá colher. É nesta obviedade que Deus fala com muitos cegos, incautos, ignorantes à luz da palavra, que tem produzido muito mal nessa terra. E assim diz o Senhor: está chegando o tempo do juízo. Até hoje a misericórdia ainda está aqui. Breve ele voltará e o juízo prevalecerá. Assim diz o Senhor. E eu encerro a ministração dessa noite no livro de Apocalipse, capítulo 18, versos 4 e 5, quando João diz: então eu ouvi uma outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu, não participe dos seus pecados ou de quaisquer outras coisas ocultas que elas estão fazendo nesses lugares, porque elas não irão para o céu e não deixarão você ir também. Essa mensagem Deus colocou no meu coração para que você, a partir de hoje, estabeleça uma aliança com Deus em grupos saudáveis, porque não é bom que o homem viva só, não apenas na conjugalidade, mas na fraternidade, porque é na união dos membros que Deus vai gerando consciência, perdão, conhecimento da palavra e vai trazendo à luz o propósito que Ele tem conosco na eternidade, de vivermos sob a sua guarda eterna, como cabeça deste corpo chamado igreja. É para isso que Ele te convida essa noite e te desafia, para que você possa reconhecer se nesses grupos dos quais você está convivendo, se realmente a relação ou o relacionamento é saudável ou ele é manipulador. Se você realmente tem conhecido a palavra e tem podido praticá-la fora daquele local, como nós aqui instruímos a cada irmão, independente de ser pastores, auxiliares, colaboradores, visitantes, a gente sempre fala isso. Se o evangelho que nós ensinamos aqui, que nós publicamos no Facebook e também depois no YouTube e as demais plataformas digitais que as nossas auxiliares nos ajudam a divulgar, TikTok, Instagram, se tudo aquilo for apenas um entretenimento no intervalo do teu serviço ou no momento que você estiver num ônibus, num trem ou parado no carro,
apenas como algo que vai te relaxar naquele momento, mas você não introjeta na tua alma, no teu espírito, como uma verdade espiritual que pode transformar de dentro para fora o teu caráter e tu adquirir um caráter cristão, ou seja, tu vai andar na terra segundo Jesus Cristinho. Se isso não for uma verdade espiritual, você vai ser como aqueles que vão falar Senhor, Senhor, e permanecerão presos debaixo dessa idolatria disfarçada de obra de Deus, mas não colherá o melhor desta terra que Deus tem preparado exclusivamente para a sua igreja. E a sua igreja, ele não faz acepção de pessoas. Ele te convida nessa noite, ou nesse momento que tu estiver assistindo. Vem como tu tá, abre teu coração, porque eu estou batendo a porta. Eis que bato, se você abrir eu vou entrar e vou cear com você, e você vai cear comigo. Não endureça o teu coração quando ouvires a palavra de Deus, e assim eu poderei fazer morada. E ninguém nesta terra, nem principado nem potestade, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, reveladora, profética, quase que apocalíptica, neste dia 19 de agosto do ano de 2026, na reunião do Cordão. O Senhor é minha força e também é meu